Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou professor, sou mestre em Ciências da Saúde, especialista em endodontia, especialista em periodontia e especialista em harmonização orofacial. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu vou falar para vocês de uma ferramenta que é muito bacana no dia a dia do consultório para qualquer uma das especialidades odontológicas, que é o laser de alta potência. O laser, o laser é um aparelho que, diferentemente do que a gente imagina, né, de alta potência, é um laser que trabalha numa frequência e numa potência muito maior do que aqueles lasers que a gente usa, que são os lasers terapêuticos, né? E, ao mesmo tempo, ele é diferente daqueles aparelhos que a gente tem costumeiramente no consultório, que são os bisturis elétricos. Então, vejam só, o bisturi elétrico, ele gera uma carbonização do tecido, ele gera uma queimadura do tecido. Já o laser, ele gera uma ablação, ele gera uma vaporização do tecido. O que isso quer dizer e o que isso representa clinicamente no consultório para que todos fiquem cientes? Quando a gente faz, por exemplo, uma gengivoplastia com o laser, né? A gente tem uma vaporização do tecido. Então, quando eu vou lá e faço essa gengivoplastia, eu não vou ter uma necrose tecidual. Eu vou ter uma reparação muito mais tranquila, que geralmente em 4 dias eu tenho resultados que são os resultados de cicatrização permanente. Quando eu uso, por exemplo, o bisturi elétrico, eu tenho uma queimadura, uma carbonização, e eu tenho sempre que me preocupar com uma margem de segurança. Por quê? Porque na necrose tecidual, que é objeto da carbonização, pode ocorrer essa necrose e essa necrose tem resultados imprevisíveis. Ou seja, eu fui lá e tirei 1 milímetro para fazer a gengivoplastia, e ocorre uma necrose, eu posso correr o risco de ter uma perda de 2, 3, porque a necrose é uma necrose que é complicadinha em relação à questão de você conseguir controlar. A previsibilidade é diferente quando você tem uma necrose tecidual, fruto de uma carbonização, fruto do uso de um bisturi elétrico. E também, antes, né, de ter o bisturi elétrico, de ter o laser como opção terapêutica, nós usávamos a lâmina de bisturi, né, a sutura. Então, é uma cirurgia muito mais tranquila, porque você não precisa nem de sutura, nem muito menos de lâmina, né? Então, é uma evolução que nos traz muitas facilidades no dia a dia. Eu vou mostrar algumas para vocês, tá? Então, esse é o aparelho atual de laser cirúrgico, que também é um aparelho que tem as funções de laser terapêutico, né? Mas a grande diferença deste aparelho é que ele tem a potência bem alta, que é de 9 watts, e aí você consegue cortar tecido mole, né? Consegue fazer cirurgias extensas, até mesmo cirurgias que hoje na harmonização se usa muito, o lip lift, por exemplo, e a gente consegue grandes resultados. Vamos falar das indicações clínicas do laser, né, na clínica odontológica. Então, remoção de tecido cariado incipiente, tanto em dentina quanto em esmalte, herpes labial, hemostasia, biópsias, aftas, mucoceles e hemangiomas. Então, vamos lá. Cárie incipiente são aquelas cáries iniciais que são presentes no sulco, né, dos dentes. A gente pode descontaminar aquele tecido dental, fazer o ataque ácido, fazer uso de selante. Então, é a grande indicação em relação à cárie, né? Mas cáries que são nível 2, cáries que já ultrapassaram o esmalte, então é necessário então você fazer o preparo cavitário, seguir todas as regras que costumeiramente são seguidas. É mais como um preparo da cavidade, por exemplo, para o uso de um selante. A herpes labial é um grande problema para o consultório, para os pacientes e também por segurança de nós profissionais, né? Então,
você atende um paciente com herpes ativa, provavelmente você também pode ter infecção cruzada e se contaminar. Quais são as condutas, né? A principal conduta é medicação para esse paciente. Então, a gente pode prescrever para o paciente o aciclovir, que são 800 gramas por dia. Então, pode ser aciclovir de 200, 4 vezes ao dia, ou aciclovir de 400, 2 vezes ao dia. Ou o fanciclovir, que é o nome do princípio ativo, mas é o Penvir, né? Penvir, Penvir 125. O Penvir é uma medicação também via oral, que você também pode prescrever 2 vezes ao dia durante 5 dias. Tanto a ciclovir quanto o Penvir, você pode dar por 5 dias. O Penvir são 250 miligramas ao dia e o aciclovir 800. Aí você divide a dose pelas posologias por paciente, né? E o laser entra onde? O laser resolve a vida do paciente quando ele está na fase vesiculosa, bolhosa da herpes. Então, você anestesia o paciente e pontualmente em cada vesícula você vai com laser cirúrgico. Gente, se vocês fazem isso na herpes do paciente, em 4 dias vocês conseguem resultados maravilhosos. Então, a, a herpes é um problema para quem não tem o laser. Quem tem o laser vira a solução, porque eu atendo muito paciente, mas muito paciente mesmo, que me procura para fazer o tratamento da herpes. Então, eu entro com a medicação sistêmica e tratamento local com anestesia e uso de laser para herpes labial. Fora isso, antigamente nós tínhamos o PDT, né, que a gente corava a herpes com azodimetilena 0,05%, e aí usávamos o laser vermelho, né, na região para a 9 joules por 1 minuto e 30. Então, essa técnica do PDT, para quem tem o laser de baixa, né, então você põe lá 9 joules, e esses 9 joules você fica por 1 minuto e 30 depois que você cora a herpes. Com relação à homeostasia, quando você está fazendo um procedimento cirúrgico e tem muito sangramento, você pode ir com laser na região para diminuir aquele sangramento. Uma das hipóteses é fazer, por exemplo, uma moldagem prévia a um escaneamento, e aí você pode usar o laser no sulco, né, para conseguir fazer essa moldagem sem sangramento, ou até mesmo fazendo uma restauração e na meia começa a sangrar. Então, o laser é fantástico para isso, porque ele não gera necrose, então o paciente não vai ficar com dor aonde você atua com laser. Em biópsias, para você cauterizar a região que você biopsiou. Em tratamento de aftas, você também pode anestesiar o paciente e pincelar o laser, né? O laser cirúrgico na região da afta vai criar uma crosta e vai deixar que aquele tecido conjuntivo que está exposto melhore. Você pode tratar mucoceles, ou seja, simplesmente vaporizar o tecido, fazer a ablação do tecido da mucocele com o laser cirúrgico e tratamentos de hemangiomas. Também anestesia, tanto em mucocele, afta e hemangioma, anestesia o paciente. E aí você usa o laser para fazer esses procedimentos de forma muito simples, muitas vezes em afta, mucocele nem sutura precisa, e hemangiomas, dependendo da extensão do hemangioma, aí sim, com certeza vai ser necessária uma sutura. Pessoal, então, na periodontia, a gente pode usar, como eu havia dito no começo, na introdução, gengivectomia, gengivoplastia, aumento de coroa clínica, descontaminação de bolsa periodontal, remoção de manchas melânicas. Todos esses exemplos, eu tenho casos clínicos aqui que eu vou mostrar pessoalmente para vocês, e aí vai ficar fácil de vocês entenderem. Com relação à odontopediatria, a gente pode fazer gerenciamento de tecidos, ou seja, frenectomia, tanto labial quanto também quando as crianças se apresentam com língua presa. É um procedimento que a gente faz até em bebês, porque não precisa nem de anestesia, nem de sutura. É um procedimento que não demora nem 30 segundos para ser realizado. Faço muito aqui no consultório. Hiperplasias de tecidos que vão receber próteses totais, ou implantes, ou tecidos que precisam ser gerenciados de alguma forma. Manchas brancas, né, aquelas manchas que ficam na linha da mordida em pacientes
bruxomas, pulpotomias. Então, além de fazer todo um tratamento convencional, na hora de você fazer a pulpotomia, até para ter homeostase, você diminuir o sangramento da região quando você abre a polpa do dente e descido, você consegue já fazer isso com o laser, e o laser tem a vantagem de, além de diminuir o sangramento, também já está atuando, matando tudo, né? Bactérias que estejam presentes e tudo mais. Então, fica um tratamento muito mais seguro e também com a tendência de ter respostas muito mais positivas, porque, como lhe disse, né, o laser também tem essa função de ser bactericida, germicida e diminuir a flora bacteriana daquela região. Na endodontia, eu uso muito aqui no consultório e vocês podem usar tranquilamente, que vai ter bons resultados nas cirurgias de episiotomia e na redução da microbiota intracanal. Vocês sabem que quando você vai fazer o acesso ao dente, a parte mais contaminada é no terço cervical. Então, para você não jogar aquelas bactérias que estão no terço cervical para a região apical do dente, você pode usar o laser cirúrgico para descontaminar aquele terço, para depois você continuar o acesso com as limas, quais sejam que você goste de usar, reciprocante, rotatória ou até mesmo manual. Então, mais uma dica aí para vocês de como usar, ok? Na implantodontia e na prótese, a abertura de implantes, eu tenho fotos e casos aqui para vocês verificarem. Incisões conservadoras, ou seja, a gente consegue fazer a abertura de implantes sem ter que abrir retalho, sem ter que fazer sutura. Gerenciamento de tecidos, quando você faz, por exemplo, uma carga imediata e você precisa de uma adaptação dos tecidos ao redor dos abutments, dos implantes antes de você fazer, né, o escaneamento ou a moldagem. Então, muito interessante, porque, como eu disse a vocês, você trabalha o tecido e não gera necrose, então o paciente também diminui a dor pós-operatória, a necrose também pode gerar retrações que atrapalham a estética da prótese, e com laser não existe isso. Remoção de tecido hiperplásico ao redor dos implantes, a gente pode também fazer, preparo pré-moldagem, que é o que eu falei, você usar o laser ao redor do sulco, e tratamentos de periimplantite. Todos esses casos aqui, eu também tenho imagens de casos clínicos, e eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula. Para você usar o laser, a gente precisa tomar cuidado com alguns aspectos. Não direcionar o feixe de luz diretamente aos olhos, ou seja, sempre que você for usar o laser, obrigatório o uso de óculos de proteção, você, o paciente, o acompanhante e também a sua auxiliar, ok? Então, como é um laser de muita potência, de fato, gera danos à nossa visão se você não utilizar o óculos, que já vem com o aparelho de laser, o óculos específico para você usar, e é importante você sempre usar quando tiver com ele ligado na sala. Cuidado com superfícies reflexivas, tem um videozinho que eu mostro para vocês, se você encosta o laser no metal, ele reflete a luz de forma intensa, ou até mesmo no espelho, tomar cuidado com isso. O equipamento, ele sempre tem um ponto terra de aterramento, ou seja, ele tem aquela tomada de 3 pontos, que é quase que obrigatória hoje em dia, né? O aparelho tem que sofrer sempre uma manutenção preventiva, ou se você derrubá-lo no chão, ou por algum acidente você sentir que o aparelho sofreu uma pancada lá, é legal você mandar para a DMC para fazer uma manutenção, uma calibração, e o pós-venda da DMC é um diferencial, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, e assim, o atendimento é fantástico, vale a pena vocês fazerem e utilizar, porque é uma marca que respeita o cliente. Eu falo isso porque, de fato, eu sou cliente deles há muito tempo. Não usar substâncias corrosivas na limpeza, o que a gente recomenda é o uso do álcool 70 e do álcool isopropílico 7%, tá bom? Então, essa peça é o strip, é uma peça que corta a fibra do laser cirúrgico. O laser cirúrgico ele tem uma fibra, essa fibra ela vai sendo gasta em cada vez que você usa, ela tem um custo médio de uns R$ 900, mais ou menos, e dá para você usar em pelo menos
uns 150 casos, então dá para usar muito o laser. Eu já usei eu uso demais o laser em praticamente todos os pacientes, já usei umas 5 fibras dessa, mas é porque eu uso muito. Então, esse é o strip, né? Ele corta, tem que tomar cuidado para você fazer esse corte, para você não quebrar a fibra, que ela é bem delicada. Para você cortar a fibra, você tem essa caneta que corta vidro e fibra, né? E aqui a fibra é essa pontinha que eu estou usando junto com o carbono na parte vermelha. Isso é uma dica, porque quando você corta a fibra, o laser demora um pouco para começar a se ativar e começar de fato, vaporizar o tecido, gerar ablação. Quando você usa o carbono na pontinha do laser, ele tem uma ativação mais rápida, então você não perde tempo. Então, é uma dica aí clínica que também, se você não usar, vai demorar 10 segundos a mais, 30 segundos a mais. Mas se você vê que está demorando para começar o laser funcionar, você pode usar o carbono para dar uma ativada na ponta e ele começar a gerar ablação o quanto antes. Vamos falar um pouquinho da estrutura anatômica do sulco gengival, para que vocês entendam e a gente já comece a falar de um que eu acho que é o carro-chefe hoje do laser, da utilização do laser no nosso dia a dia. Então, o sulco gengival é uma estrutura que tem várias terminologias que a gente precisa lembrar. Então, a gente tem a gengiva livre, o epitélio juncional, o espaço biológico. Então, nós temos que tomar cuidado que antes de iniciar uma gengivoplastia, a gente tem que ver, primeiro, usar uma sonda exploradora e verificar se existe doença periodontal ou uma gengivite ativa. Por quê? Primeiro você trata os tecidos, né, de sustentação do dente, gengiva, estrutura óssea, epitélio juncional tem que estar aderido, para depois, aí sim, você trabalhar com a questão estética. Então, se você quer usar o laser, você não pode abandonar pelo menos o explorador. E também não esquecer de fazer um bom diagnóstico, né, um bom planejamento e sempre ficar atento. Presença de doença não permite um tratamento estético. Primeiro trata a doença, para depois você tratar e fazer a questão estética para o paciente. Então, sempre sondar, verificar quanto que você tem, né? O espaço biológico geralmente tem 2 milímetros, então a gente tem que trabalhar esses 2 milímetros com segurança para não atrapalhar a inserção conjuntiva, que fica logo abaixo desses 2 milímetros do espaço biológico, e a gente não pode forçar isso também no corte, porque senão, na hora que você obtém o resultado da sua gengivoplastia, você pode expor o tecido radicular, expor o cimento do dente, e aí o paciente vai ficar com 2 problemas, né? O problema da retração, que vai ser difícil de você reparar, e com a exposição radicular, que não é o que ele almejava. Então, antes de fazer uma gengivoplastia, uma gengivectomia, é importante fazer a sondagem, ok? Também a gente ficar muito atento à questão do posicionamento e da simetria dos dentes, né? E principalmente do zenith, que é essa proporção. Os incisivos centrais são um pouco mais altos que os incisivos laterais e os caninos mais altos que os incisivos centrais. Então, essa linha do zenith que está representada aí é o padrão ouro, ou seja, se eu quero trazer estética para o paciente, eu tenho que respeitar essas proporções do canino, do incisivo lateral e central. Uma outra dica é que o laser, quando utilizado na região das papilas, das ameias, ele nunca deve ser usado a 90 graus, sempre a 45, para você gerar um peeling dessa região da meia. Se você for a 90 graus, muito provavelmente você vai gerar um black space, porque ele vai gerar uma vaporização, uma ablação desse tecido de forma tal que você não consiga mais ter tecido nessa região. Então, assim, vai trabalhar em áreas que são mais importantes, que você tem que tomar um cuidado, sempre trabalhe com a ponta do laser em movimento de pincel
e a 45 graus. Você precisa de uma ação mais efetiva, de um corte mais efetivo, aí você vai a 90 graus, ok? Muito, muito importante vocês lembrarem da posição. Para quem está começando agora, eu aconselho fortemente que você sempre use o laser a 45 graus em relação ao plano que você está trabalhando, com movimentos de pincelamento, sem você ficar parando muito tempo no mesmo lugar. Então, vamos aqui de novo falar das proporções. Então, antes de se iniciar um planejamento, a gente precisa estar atento com a questão das proporções para que a gente consiga fazer um bom planejamento de uma cirurgia que com laser parece ser simples, mas na verdade a gente precisa ter noção desse zenith, que é essas linhas, essas proporções que eu falei, dos incisivos, centrais, laterais e do canino, ok? Vamos pegar aqui uma imagem que é uma imagem importantíssima, que é a questão da sondagem. Então, temos que sondar e demarcar toda a área a ser operada, para a gente ter noção de o quanto que a gente pode tirar de tecido da gengiva marginal, né? A gente também tem que ficar atento da linha mucogengival, então a gente não pode deixar uma gengiva marginal muito curta, porque senão a mucosa não tem estabilidade e aí você vai gerar um problema para o paciente. Então, assim, antes de fazer uma gengivoplastia, localizar a linha mucogengival, ver o quanto você tem de sondagem, para ver o quanto você pode tirar, e o quanto você tem de gengiva inserida, para você manter uma faixa, pelo menos de 1 milímetro aí, e não gerar problemas, porque aí você deixa a mucosa com dente, e vocês sabem que isso não vai dar certo, tá? Então, aqui exemplos da sondagem, então, um tecido com aspecto de casca de laranja, vocês podem observar aí que existe um espaço biológico saudável de 2 milímetros, não importa se a sonda é de plástico, a ponta romba ou aquelas metálicas, né, mas é muito importante, então, antes do planejamento, fazer a sondagem para que você consiga, de fato, fazer com que o tratamento seja efetivo sem causar problemas para o paciente. Esta imagem aqui é muito feliz, porque o paciente claramente precisa devolver a simetria, o zenith, e a gente ia fazer um trabalho protético nesse caso, mas vejam, no incisivo lateral, mesmo a gengiva tendo um aspecto saudável, de casca de laranja, cor meia mais clara, não uma cor vinho, né? Existia uma bolsa periodontal ativa, aí de pelo menos 6 milímetros. Então, antes de se fazer qualquer procedimento estético, nós fizemos a raspagem, obtivemos o epitélio juncional longo, né, de cicatrização, para depois trabalhar o tecido, porque se eu trabalhasse o tecido de forma direta, sem tratar essa bolsa ativa, muito provavelmente eu teria problemas com a questão estética, né? Então, é importante a sondagem, porque mesmo o aspecto clínico estando saudável, como é o caso dessa imagem, a gente percebe que existia uma bolsa ativa na sondagem, tá bom? Por isso que é de fundamental importância a sondagem. Vamos falar aqui, então, das proporções e também de um caso clínico que a gente realizou aqui no consultório, para vocês observarem a funcionalidade do laser e relacionar o laser com a periodontia e com a prótese, ok? Então, a paciente nos procurou, a gente pegou, fez um mock-up na imagem A, fizemos um trabalho do tecido na imagem C, obtivemos esse contorno na imagem D, para a gente poder fazer o trabalho da reabilitação com facetas. Vamos ver passo a passo? Então, é uma paciente jovem que, quando dava risada, aparecia muita parte do tecido gengival e também havia uma assimetria. Observem que o incisivo central do lado direito dela era menor do que o esquerdo, e os incisivos laterais dela muito pequenos em relação aos centrais. E mais, o canino dela também era menor que o central. E vocês lembram que agora há pouco eu disse para vocês que a gente precisa respeitar as proporções, o zenith, então a gente tem que trabalhar aí na simetria dos incisivos, o aumento dos incisivos laterais e também dos caninos. Vamos ver passo a passo as fotos para vocês entenderem. Então vejam como o canino, né, e o lateral estão muito menores que os centrais, e também um pouquinho dos pré-molares, principalmente do lado direito da paciente. Então a gente
vai trabalhar toda essa arcada da maxila para melhorar a proporção dos dentes com a gengiva e diminuir também um pouco desse sorriso gengival. Aqui uma imagem aproximada, vejam novamente, né, a questão dos incisivos, com tamanhos diferentes, o direito menor que o esquerdo, e assim sucessivamente. Então, a gente tira uma imagem e faz as proporções para definir também o futuro das facetas laminadas, né? E também para a gente definir as proporções mesiodistais e os comprimentos. Então, vejam que a gente, no planejamento, nessa imagem fica bem clara, a gente definiu as proporções do tamanho dos dentes, né? Para que a gente confeccione as facetas, mas também já fizemos um planejamento do quanto eu teria que tirar em cada dente, indo de primeiro premolar a primeiro premolar do lado do direito para o esquerdo, né? Então, as proporções são devidamente planejadas para que nós possamos fazer o tratamento ter sucesso. Então, eu vejo que hoje, em qualquer área da odontologia e da harmonização facial, planejamento é tudo. Eu dou aula, né? Temos um instituto que temos lá 358 alunos, já estamos na 26ª turma de harmonização facial. Vejam só, o que eu bato nas aulas e falo nas clínicas, planejamento é tudo. Até mesmo para você calcular o seu orçamento, para você conseguir definir quanto que você vai gastar de material, precificar, tudo você consegue no planejamento. Se você não faz o planejamento, você está fadado a ter fracasso, tanto na questão do quanto você deve cobrar para o seu paciente, como também o risco de você, no meio do caminho, ter que ficar investindo em situações para contornar o que você não planejou devidamente, né? Vai uma dica aí para vocês, quem já trabalha há 27 anos como dentista e já tomou bastante cabeçada na vida, então, assim, a gente passa um pouquinho aí para vocês que vale a pena planejar em todos os aspectos, tanto no financeiro, quanto no diminuição de custos, tempo e chance de sucesso. Então, aqui a imagem inicial do caso, a imagem final, já com as lentes instaladas, vejam que a gente deixou os incisivos numa mesma proporção, aumentamos os caninos e os laterais para conseguir o zenith, né? E aqui é um outro caso. Então, esse caso, vejam só, a paciente, diferentemente do que parece, né, ela tinha esse tecido na primeira imagem superior, um tecido escurecido, porque era, na verdade, melanina, né, não era doença periodontal ativa, e eu só do fato da gente pegar e fazer o contorno dos dentes, parece até que ela fez ortodontia, mas não fez. A gente só restabeleceu as proporções para essa paciente. Vejam que na imagem central, a gente conseguiu devolver as proporções, os incisivos centrais maiores que os laterais e os caninos maiores que os outros dentes incisivos. Então, desta forma, a gente trouxe, né, para essa paciente uma estética que ela não tinha, nem condição de ortodontia e nem muito menos de faceta, a gente só trabalhou o tecido gengival. E aí, depois que a gente fez o trabalho no tecido gengival, a gente realizou restaurações nessa paciente em resina composta e vejo na imagem mais inferior como a gente conseguiu melhorar a vida dessa paciente, né? Então, é muito importante o planejamento e também a gente adequar aquilo que o que o paciente precisa ao que ele pode pagar, né? Então, a gente, com o laser aí, consegue melhorar muito. Esse importante frisar que essa imagem central da gengivoplastia é imediata. Vejam como não há sangramento, não há necessidade de sutura. O único cuidado que eu tenho aqui nessa região onde a gente opera, eu vou dar mais uma dica aí de farmácia para vocês, é o uso de uma substância em spray que chama-se malvatricin spray, tá? O malvatricin spray é malva e benzocaína, que é um anestésico. Então, eu sempre falo para o paciente usar o spray antes de comer, antes de higienizar, porque dá uma adormecida na região e aí a gente consegue melhorar o pós-operatório, porque o paciente se sente com a região adormecida, ele consegue escovar, ele consegue melhorar a higiene sem sofrer durante os 4 primeiros dias, que é o período crucial. E, para dormir, aquela pasta, o Silon A em hora base. Então,
depois que a pessoa fez o spray de malvatricina, higienizou com escova e pasta de dente, passou o fio dental, ele vai dormir, ele passa, deixa uma crosta de Oscilon em hora base, vai dormir com aquilo e no dia seguinte ele escova e remove. A gente fala para usar à noite porque aquilo lá é amarelo, tem um aspecto meio estranho, então a pessoa usar aquilo durante o dia vai gerar constrangimento, ok? Então, malvatricina spray e Oscilon A em hora base vai ajudar e muito na recuperação desse paciente, sem necessidade de nenhuma outra medicação, a não ser um analgésico, de preferência paciente, um ibuprofeno, um paracetamol, uma dipirona, ok? Então, esse é um caso também que a gente fez aqui no consultório, o paciente na imagem superior, né, inicial, colocou o aparelho, a gente precisou fazer um trabalho com laser, esse trabalho na imagem central com o aparelho na boca, você vê que a gente trabalhou tanto na maxila quanto na mandíbula, e aí depois da remoção do aparelho, como o paciente ficou e o tecido super bem trabalhado. Então, uma das outras vantagens que o laser nos oferece é que o paciente não precisa remover o aparelho, nem o arco, nem nada para fazer esse tratamento, porque a gente consegue fazer sem a necessidade de sutura, sem a necessidade de nenhum procedimento muito complexo para realizar o procedimento da gengivoplastia. Aqui mais um caso, né, que a gente envolveu não só a questão da gengivoplastia no tecido que estava ao redor dos incisivos e principalmente no incisivo lateral. O incisivo lateral do lado direito é um incisivo que é um provisório, que a paciente fez implante. Vejam que eu também trabalhei um pouquinho do freio labial superior, então a imagem central é imediata, então é o laser atuando tanto nos incisivos da paciente, quanto também no freio, e a imagem inferior, mais abaixo, é após 7 dias, então vejam como o tecido está bem trabalhadinho, recuperação bacana, só usando o Malvatricin Spray e a Oscilon, e a paciente conseguiu aí uma boa resposta perante o tratamento, isso após 7 dias, tá? Vejam que também em nenhum momento foi removido o aparelho, deu para fazer com o aparelho instalado na boca. O ortodontista fica bem feliz quando a gente não remove o aparelho do paciente. Esse é um caso que eu vendo muito no consultório, que é o tratamento de manchas melânicas, né? Então, é um pós-operatório aqui imediato. Vamos lá de novo. Então, a gente pega, antigamente a gente tratava as manchas melânicas fazendo peeling com bisturi normal ou com bisturi elétrico, e que gerava a necessidade de uso de cimento cirúrgico, a gente expunha o tecido conjuntivo, o paciente ficava com dor, né? Então, nas regiões de mancha melânica, a gente atua pontualmente com laser, sempre a 45 graus, e isso é um pós-operatório imediato. Isso depois de 7 dias, se resolve facilmente, tá? Vamos falar aqui um pouquinho também do tratamento de bolsas periodontais ativas. Então, vejam aqui nessa imagem, onde eu estou com a flechinha, que aqui tem presença de cálculo, né, de tártaro, tem uma perda óssea já, então já é uma doença periodontal, e uma bolsa com mais de 6 milímetros. Então, neste caso, a gente abriu um retalho, né, e aqui tem um vídeo que eu vou passar para vocês, do laser trabalhando, né, em prol da gente, removendo todo o tecido de granulação. Então, o tecido está aqui exposto, e aí a gente faz o uso do aparelho para remoção de todo o tecido de granulação. Então, é a ejeção. O paciente está roncando aí na imagem porque ele está sedado, tá? A gente usa aqui no consultório muita sedação com midazolam, e aí eu fiz, então, o retalho para raspar, e depois usei o laser para fazer a remoção do tecido de granulação. E vejam a precisão do laser quando a gente também está trabalhando em tecido. Então, aqui, ó, fiz a sutura, ficou essa beirinha de tecido gengival aí que não ficou bacana, ficou sobrando. Eu fui lá com laser, ó, e consegui remover sem problema nenhum e com bastante precisão, né? E o paciente continua roncando aí
durante o procedimento. Veja aí com a sutura, com tudo realizado. Existe também o uso do laser quando a gente vai fazer, por exemplo, um tratamento onde você tem aí uma lesão no periápice, né? Então, eu fiz a endodontia desse incisivo lateral e para tirar esse tecido de granulação ao redor dele, usei o laser para removê-lo. Então, eu uso o laser e depois que o laser meio que vaporizou todo esse tecido de granulação, eu vou lá e limpo com o raspador manual e com ultrassom. Então, limpo a região, né? Trabalho toda essa região. Já tinha feito toda a remoção do tecido de granulação com laser. Então, depois que limpamos, deixamos aí a raiz lisa, né? Depois que a gente fez toda a parte periodontal, a gente vai para o enxerto, colocação de enxerto ósseo, né? E membrana e sutura. Então, vejam, poxa, você raspar aquele tecido de granulação é complicado. Com o laser, a gente consegue fazer uma cirurgia muito mais limpa e com a vantagem que quando a gente aplica o laser nessa região onde tem esse tecido de granulação, eu também estou trabalhando as bactérias, né? O laser é bactericida, ele mata tudo que você precisa para essa região. Então, a recuperação, né, desse caso é infinitamente melhor com laser do que sem o laser, né? Então, aqui a sutura, como eu havia dito. Para abertura de implantes, a gente faz de forma pontual, né? Eu anestesia, eu sei, tiro um raio-x prévio, né? E aí eu sei onde está o implante para pôr o cicatrizador. Vejam como fica fácil, o tecido fica muito bem trabalhado. E também aqui um videozinho para vocês visualizarem o gerenciamento do tecido para quando a gente faz, por exemplo, uma carga imediata. Então, a gente fez a sutura, terminou a cirurgia, e vejam que o tecido precisa ainda ser trabalhado, né? Então, a gente agora vai com um laser para trabalhar esse tecido e liberar os abutments de forma tal que a gente consiga fazer as moldagens, a inserção dos componentes protéticos da barra, sem que haja nenhum tipo de sangramento, sem que o tecido fique interferindo nesse processo. Vocês vão ver logo em breve que eu encostei no implante e dá meio que solta uma faísquinha aí. Então é importante tomar cuidado para você não atingir o tecido, não atingir nenhum metal com a ponta do laser. Posso trabalhar ao redor, mas não bater no metal, tá? Mas vejam como é prático, né? Não há sangramento mesmo e como a exposição dos componentes protéticos fica muito bacana. Então dá para trabalhar aí de forma bem adequada. Se eu não me engano é agora, aí vocês vão ver o laser dando uma assustada na gente aí, porque eu encostei sem querer no metal do implante. Aí, ó. É importante vocês não se assustarem, pode acontecer, e aí a gente volta a mexer tranquilamente, tá bom? Então, quanto menos mexer, encostar em metal, menor a chance disso acontecer, mas não interfere na superfície do implante, e a gente consegue trabalhar isso de forma muito, muito tranquila. Vejam como não há sangramento mesmo, né? Então, o paciente está aí, acabou de fazer a cirurgia, e eu estou trabalhando o tecido aí sem gerar nenhum tipo de sangramento, o que é muito bom para quem está fazendo agora a prótese, conseguir visualizar todos os tecidos de forma bem tranquila. Dessa vez o paciente está sedado, mas não está roncando, então só está aí tranquilão, sem nenhum tipo de problema. Vejam, quando você usa o laser, ele tem uma frequência de potência, né? Você pode modular essa potência. Quanto mais prática você tem, mais potência você trabalha, e aí você consegue resultados mais rápidos. Mas nada impede também de você usar o laser de forma tal que não seja necessário, você de uma forma mais devagar, mais tranquilinha. Pessoal, então, só
para falar um pouquinho de harmonização e onde a gente pode usar o laser cirúrgico, né? Então, é um caso de um paciente que nos procurou para diminuir a distância da região da base do nariz para o lábio superior, ele se incomodava muito com essa distância. E aí, lógico, depois de um planejamento, a gente vai trabalhar melhor essa pele, trabalhar os melasmas, trabalhar preenchimento e fazer lifting facial, mas o que incomodava mesmo era a distância do nariz, né? A distância aqui da base do nariz até o lábio, ele achava que essa região onde eu estou apontando aqui era muito extensa. Então, fizemos o planejamento, aqui são as marcações, de onde serão realizadas as suturas e as incisões, mas o mais importante é usar o laser como ferramenta complementar, né, para esse tipo de procedimento cirúrgico, porque é muito cruento, sangra muito mesmo, e com laser, nossa, a nossa vida é muito melhor, e o pós-operatório também. Pode-se fazer com bisturi elétrico? Sim, eu já fiz muito, mas com laser, o pós-operatório, a formação de queloides é menor, o pós-operatório é mais rápido, então eu gostaria de mostrar para vocês aí o uso do laser nesse tipo de trabalho, né? Então, vejam, tá sendo feita a incisão, né? Aqui é uma aluna fazendo junto comigo, eu estou ensinando ela a fazer a incisão, e vai chegar um determinado momento que é importante, né, complementar a incisão, porque ela está com a dificuldade de fazer a remoção do tecido que está sendo removido. Então, tá trabalhando aí essa região da incisão, vejam como é cruento, né? Sai muito sangue e o laser vai nos ajudar até para depois da realização da sutura, fica mais fácil usar o laser. Então, aqui é o vídeo usando o laser para remover o tecido que ela estava com dificuldade de fazer a incisão. Olha só o laser trabalhando, né? E a gente consegue diminuir o sangramento, mesmo tendo uma área, né, exposta bem extensa, a gente com laser consegue fazer um trabalho muito mais limpo. E vejam aqui novamente o laser em ação. Ele funciona como se fosse um bisturi elétrico, com a vantagem de não gerar necrose, né? Então, é um procedimento que gera uma facilidade com o laser sem tamanho. Então, vejam, a remoção do tecido, né, e a sutura realizada de imediato. E aí a gente usa uma pomada, Nebacetin, para ajudar na cicatrização, e o Kelocote para depois que remover a sutura. Vejam que o paciente tem uma cirurgia que não tem praticamente edema depois, porque, como eu havia dito, o laser ajuda muito na questão aí da melhora na reparação tecidual, fora o fato que ele também diminui a quantidade de bactérias na região, porque ele atua também como se fosse uma bactericida na região, então a chance de uma infecção pós-operatória é reduzida. Mas isso não exime da necessidade do uso de medicação sistêmicas, né, como antibiótico, anti-inflamatório e analgesia para esse paciente. Então, aqui é o caso inicial e o imediato com a sutura, ok? Aqui é um pós-imediato de 5 dias, né? Como é paciente do curso, né? Eu ainda não consegui vê-lo, mas vejam, olha como está cicatrizadinho, sem nenhum tipo de ponto de infecção, e vejam que interessante, né? O paciente tinha bigode, o bigode dele era assim, não crescia aqui nessa região. Vejam que o bigode dele agora está próximo da linha de onde a gente foi operou, então o cara já estava feliz da vida que quando o bigodão dele crescesse, ia estar cobrindo toda essa região, o que não acontecia anteriormente, porque não crescia pelo nessa região, e agora nós temos aqui o bigode trabalhando próximo da área operada. E por fim, pessoal, vou mostrar para vocês um caso clínico de herpes, que é o que eu acho que é também a coqueluche aí do laser. Então, pessoal, aqui é um caso de uma paciente que estava com a herpes, né? Nos procurou no consultório, então a gente anestesiou, né, a região onde tinha herpes ativa, fizemos a aplicação do laser onde encontrávamos as vesículas. Isso aqui é 2 dias depois.
Isso daqui são 4 dias depois. Então, vejam que o laser ajuda e muito no processo de tratamento da herpes. Essa paciente era uma aluna, né, uma aluna do Chile, ela não quis tomar medicação sistêmica. Se tivesse tomado isso aqui, estaria até melhor do que vocês estão vendo, porque ela queria conhecer um balada em São Paulo, e aí não quis tomar remédio, porque ia beber. Mas, vejam, só com laser, em 4 dias aqui, a gente teve uma resposta muito positiva. Então, resumindo, pessoal, é uma ferramenta que agrega valor nos seus procedimentos clínicos, é uma ferramenta que ajuda você no seu dia a dia do consultório. Não vejo como você cobrar, só porque uso o laser. Eu acho que um procedimento convencional custa X, com laser pode custar 1,5 vezes, 2 vezes X o valor, né? Então, a gengivoplastia que cobrava-se 1.000, dá para cobrar 1.500, R$ 2.000 com laser, porque, de fato, há um diferencial muito grande na questão do pós-operatório, no conforto do paciente. Eu já uso laser desde a outra versão, já fazem pelo menos 8 anos que eu uso laser no dia a dia do consultório. Posso dizer para vocês que vale muito a pena. A Nupen tem todos os contatos, né, meus, e-mail, telefone. Vocês fiquem à vontade em me procurar, caso haja qualquer tipo de dúvida, é um prazer poder colaborar com vocês e ajudar com um pouco de conhecimento. Muito obrigado, Nupen, pelo convite, pela honra de fazer parte desse time, né, que só tem fera, e parabenizar a DMC pela iniciativa e a Nupen pela iniciativa de criar conteúdo teórico para todos os que interessem, né, adquirir aparelhos e saibam como manusear de forma correta. Quero agradecer de novo a todos e contem comigo sempre. Um grande abraço a todos.